Salve, salve, meus irmãos estudantes da cultura do desenvolvimento do raciocínio, da cultura do terceiro milênio, a cultura racional dos livros Universo em Desencanto. Desenvolva o raciocínio, leia o livro Universo em Desencanto. Todo dia é dia de fazer a sua dose homeopática da energia racional, que vai direta para o campo do istmo do seu mesencéfalo, o raciocínio, a glândula pineal, o habitante do mundo de origem, o mundo racional. Leia o livro Universo em Desencanto. Desenvolva o seu raciocínio e descubra o que é a fase racional. E descubra o porquê a natureza mudou de fase. Que a natureza, antes de 1935, era uma fase. Depois de 1935, mudou para uma outra fase. A fase que vigora a fase racional. E agora estarei lendo um trecho da mensagem do livro Universo em Desencanto, do volume 280 do Histórico do Racional Superior, na página 92, tá bom? A mensagem é a sexta. Como é feita a volta de todos para o seu verdadeiro mundo de origem, que é o primeiro mundo, o mundo racional, e o fim da classe do animal de origem racional, pensador, sofredor e mortal, que agora passou a se conhecer através da cultura do primeiro mundo, a cultura racional. Um grande abraço para minha amiga e todos os estudantes amigos da cultura do desenvolvimento do raciocínio. Para as pessoas que estão curiosas em saber como é que faz para entrar nesse mundo maravilhoso, nesse mundo de descoberta, nesse mundo de desencanto, é só entrar em contato com qualquer um de nós, estudantes da cultura racional, que a gente vai até vocês, até o contato que vocês oferecerem para a gente vai falar sobre a cultura racional e como você pode adquirir o livro e começar a ler o mais rápido possível para começar, então, a ativar a sua glândula pineal para poder desenvolver o seu raciocínio, tá bom? Então, pode nos procurar, pode nos chamar pelas mensagens, que todos nós estamos de prontidão 24 horas por dia para responder a vocês. Porque se tratando de cultura racional, que é a cultura mais importante de todas, não há chuva, não há sol que não faça passar a mensagem. Salve. Racional Superior, MJC. Página 92. E pensando e imaginando, estão regredindo por se transformar em classes inferiores. E ninguém quer mais regredir do que já regrediu. Sim, porque eram racionais puros, limpos e perfeitos, e se transformaram em animais racionais cheios de defeitos. E ninguém quer mais regredir do que já regrediram no se transformar de irracional para animal racional. Ninguém quer mais regredir da forma que já regrediram. E se continuar a pensar e a imaginar, a ficar ligado nessas duas energias do chão, vão regredir ainda mais, que vão se transformar de animal racional para animal irracional. Regredindo aí para pior, para muito pior, porque não tem mais solução. Enquanto estiver com raciocínio, tem solução. Depois que não tiver mais raciocínio, não tem mais solução. Depois que foram gerados e foram feitos por uma só energia, a energia magnética, a energia do irracional. Por isso, os irracionais são ferozes, porque foram gerados e feitos pela energia magnética. Agora, na classe em que estão, ainda há probabilidade da energia racional desmaterializar o habitante do mundo racional que está materializado em forma de máquina do raciocínio. E que depois da energia racional desmaterializar o habitante do mundo racional, o habitante do mundo racional volta para o seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional.
E finda-se nessa galáxia térrea a classe do animal racional, pensador, sofredor e mortal, porque o dono da vida, o causador da vida, que é o raciocínio, já está no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. O primeiro mundo, o mundo do seu verdadeiro estado natural. Para ver que nesta classe de animal racional, todos têm uma chance de voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. Para ver como tudo se transforma para o seu verdadeiro estado natural e como tudo se transforma para pior do que estão, porque ficando ligados nessas duas energias do chão, continua a viver aí no chão e se transformando em classes inferiores aí do chão. Salve Luísa Soares! Para ver que tudo se transforma, tanto para cima quanto para baixo, porque a natureza é de transformações. E por isso, ligados ao seu estado natural, se transforma para o mundo racional, o seu verdadeiro natural. E ligados aí no chão, se transforma para classes inferiores. Os aparelhos ficam onde estão ligados. Os aparelhos ficam onde estão ligados. Olha que interessante. Se estiver ligado à energia racional, se transformam para o mundo racional. E se estiver ligado às duas energias do chão, ficam aí no chão, se transformam para as classes inferiores. Hoje, todos que passaram a se conhecer querem ficar ligados à energia racional para voltar para o seu verdadeiro estado natural. Agora, os que ainda estão vivendo sem se conhecer estão ligados nessas duas energias do chão. E por estarem ligados nessas duas energias do chão, continua a viver aí no chão, se transformando em classes inferiores, porque a natureza é de transformações. E por isso hoje, todos que já passaram a se conhecer estão fazendo por toda a humanidade, por onde toda a humanidade passe a se conhecer para saber como voltar para o seu verdadeiro mundo, que é o mundo racional. E por isso hoje, todos que já passaram a se conhecer não medem esforços, nem sacrifícios, nem despesas, nem tempo e nem horas e nem chuvas e nem sol e nem distância para levar esse conhecimento de cultura racional a todos os pensadores que estão vivendo sem se conhecer, que não sabem que a natureza mudou de fase e que estão ligados a essas duas energias do chão e por estarem vivendo sem se conhecer, se transformam em classes inferiores. E todos que já passaram a se conhecer, cumprindo o dever de missionário do mundo racional. Sai, seja lá para onde for, para salvar os seus irmãos que estão vivendo desconhecidos de si mesmos. Salve Josi Soter. E por isso não medem esforços, nem sacrifícios, nem despesas, nem tempo, nem horas, nem chuva, nem sol e nem distância. Lá está o emissário do mundo racional, cumprindo sua missão de salvar os pensadores que estão vivendo desconhecidos de si mesmo. E de formas que o mundo racional tem seus emissários, que não medem distâncias nem despesas para salvar os pensadores que estão vivendo desconhecidos de si mesmos. Hoje, todos que já passaram a se conhecer, cumprem o dever de fazer propaganda, porque só falam em paz, em amor, em fraternidade e concórdia entre todos, pelo desenvolvimento do raciocínio. Porque o raciocínio une toda a humanidade e o pensamento divide toda a humanidade. E tudo que divide causa os conflitos, e por isso o pensamento é conflitante, e todo pensador é egoísta, e devido ao egoísmo é que o pensamento é assim, discordando um dos outros, e por isso no pensamento a discórdia. A discórdia causa os atritos, e os atritos causam os conflitos,
e os conflitos causam a mortandade, a destruição dos seres, a destruição de vidas, porque o pensamento é conflitante. No pensamento, a desunião de todos e no raciocínio, a união de todos. O raciocínio une e o pensamento divide. E tudo que divide nasce a discórdia, discordando uns dos outros por isso, por aquilo outro. A discórdia causa os atritos causam os conflitos e os conflitos causam a mortandade. Para ver que enquanto pensar e imaginar, não há paz, não há amor, não há fraternidade, não há concórdia entre todos, enquanto pensar e imaginar. Porque o pensamento foi feito para lapidar os pensadores. E por meio desta lapidação, preparar os pensadores e depois de preparados, serem recuperados pela fase do terceiro milênio ou do terceiro ciclo da vida. O pensamento e a imaginação, duas máquinas de lapidação. E por isso, no pensamento e na imaginação estão os desacertos e no raciocínio estão os acertos da vida. Por isso, enquanto pensar, não haverá paz, não haverá amor, não haverá fraternidade nem concórdia entre todos, porque no pensamento está a discórdia, discordando uns dos outros. A discórdia causa os atritos, e os atritos causam os conflitos. E os conflitos causam essa mortandade no mundo inteiro que já vem de muito, porque o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não haviam desacertos na vida dos pensadores. E por isso, há milhões de milênios que todos vêm pensando, nunca conseguiram acertar e sempre por acertar. E até hoje estão aí os desacertos em todo o universo. Por isso não há paz, não há amor, nem fraternidade. Por isso não há paz, não há amor, nem fraternidade, nem concórdia, porque o pensamento não foi feito para implantar essas qualidades necessárias para o bom viver. O pensamento foi feito para lapidar os pensadores. E por todos estarem sendo lapidados por essas duas máquinas de lapidação, que é o pensamento e a imaginação, essa é a causa de todos serem sofredores e mortais, por serem destruídos pelos desacertos do pensamento. Se o pensamento fosse feito para acertar, não havia mais desacerto na vida dos pensadores, porque há milhões de milênios que todos pensam, que todos vêm pensando, que todos procurando acertar e todos procurando acertar até hoje, porque o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, os pensadores viviam certinhos. E por o pensamento não ser feito para acertar, é que há milhões de milênios vêm todos pensando e sempre procurando acertar e sempre por acertar. Hoje é que todos estão vendo e sabendo quem é o pensamento e a imaginação, duas máquinas de lapidação feitas pela natureza, para preparar todos por meio desta lapidação, para depois de preparados, estarem em condições de serem recuperados pela fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, através da cultura racional, a cultura do primeiro mundo, o mundo da verdadeira origem de todos. Hoje, todos que passaram já a se conhecer dizem: é verdade. Se o pensamento fosse feito para acertar, os pensadores viviam todos certinhos. E por o pensamento não ser feito para acertar, todos à procura de acertar com o pensamento e sempre por acertar. E assim há milhões de milênios que todos vêm pensando e há milhões de milênios que todos vêm vivendo em completo desacerto até hoje. Agora sim, o raciocínio é o dono da vida. E para acertar, só por meio do dono da vida. O dono da vida é que conhece o certo. E por isso, com o desenvolvimento do raciocínio, todos começam a acertar. E todos
começam a melhorar pelos acertos feitos pelo dono da vida, que é um habitante do mundo racional, que está materializado em forma de máquina do raciocínio, que é o causador desta vida e dessa galáxia Terra. E só o dono da vida é que tem condições de acertar a vida de todos. E por isso, só o desenvolvimento do raciocínio encontrarão os acertos da vida. E no pensamento e na imaginação, os desacertos da vida. Porque o pensamento e a imaginação, duas máquinas de lapidação, para preparar toda a humanidade por meio dessa lapidação, para depois de preparados estarem em condições de serem recuperados pela energia racional, que é a fase natural da natureza. E é por isso que todos que já passaram a se conhecer não medem esforços, nem sacrifícios, nem despesas, nem tempo, nem horas, nem chuva e nem sol, e nem distância, para levar esse esclarecimento a todos os pensadores e imaginadores que não estão sabendo quem é o pensamento e a imaginação, que não estão sabendo que são duas máquinas de lapidação, para depois de preparados estarem em condições de serem recuperados pela fase do terceiro milênio. E por isso, hoje, todos que passaram a se conhecer são verdadeiros emissários do mundo racional. E todos esses emissários voltarão para o mundo racional, voltarão para o seu verdadeiro estado natural, porque estão em missão do mundo racional, levando o conhecimento da cultura racional para todos os pensadores, que vivem pensando e não sabem porque pensam nem imaginam. E por isso procurando acertar com o pensamento e sempre por acertar. E os desacertos a se multiplicar, e por os desacertos se multiplicarem, os pensadores não estão mais aguentando a vida do pensamento. Salve Ronald Souza Costa. Porque no pensamento está a discórdia, discordando uns dos outros, e vivendo como bichos, uns contra os outros, e não satisfeitos, destruindo uns aos outros. Porque no pensamento está a discórdia, e no raciocínio a concórdia, para ver que todos precisam raciocinar. Salve Nelson Pedro Wismek. Todos estão necessitando de raciocinar e não de pensar. Porque enquanto pensar e imaginar, não haverá paz, não haverá amor, não haverá fraternidade nem concórdia entre todos. E por isso está aí a discórdia, uns contra os outros, porque o pensamento e a imaginação, duas máquinas feitas pela natureza para preparar todos por meio desta lapidação, para depois de preparados estarem em condições de serem recuperados pela fase da racionalização dos povos, que é conhecer o mundo de sua raça através do desenvolvimento do raciocínio feito pela cultura racional. A cultura da energia racional, a cultura feita pela energia racional. E por isso hoje, todos que passaram já a se conhecer diz, é verdade, se não raciocinar, não podemos conseguir a paz, o amor, a fraternidade e a concórdia entre todos pelo desenvolvimento do raciocínio. Toda a humanidade agora tem que trocar o pensamento e a imaginação pela máquina do desenvolvimento do raciocínio. Porque hoje, todos já passaram a se conhecer, conhecem quem é o causador da máquina do raciocínio. Um habitante do mundo racional que está materializado em forma de máquina do raciocínio e que agora está sendo desmaterializado pela energia racional. E depois de desmaterializada a sua energia, que é um habitante do mundo racional, volta para o seu estado natural, que é de energia no primeiro mundo, o mundo racional. Hoje, todos que já passaram a se conhecer é o que estão tratando de fazer, porque depois que souberem quem é o pensamento e a imaginação, depois que souberam quem são essas duas máquinas, ninguém quer mais ficar ligados a elas. E por isso estão tratando de se ligar à energia racional para desenvolver o seu raciocínio. Depois dele desenvolvido, voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional.
Hoje, todos que já passaram a se conhecer dizem, é verdade. É por isso que na fase do pensamento e da imaginação, todos lutavam para acertar e nunca conseguiram acertar e os desacertos sempre a se multiplicar. Porque hoje sabemos que o pensamento e a imaginação são duas máquinas de lapidação para preparar o pensador para, depois de preparados, estarem em condições de serem recuperados pela fase racional. Se o pensamento fosse feito para acertar, há milhões de milênios que todos vêm pensando, não haviam mais desacertos na vida dos pensadores. Por o pensamento não ser feito para acertar, é que até hoje está aí uma infinidade de desacertos desafiando os pensadores. E os desacertos sempre se multiplicando, e os pensadores sempre por acertar, procurando acertar, e sempre por acertar, e os desacertos sempre desafiando os pensadores. Todos vivem pensando e imaginando, sem saber por que pensam e por que imaginam. Porque se soubessem que o pensamento e a imaginação fossem duas máquinas de lapidação, ninguém queria mais pensar, passariam todos a raciocinar. Mas por não saberem quem é o pensamento e a imaginação, e vivendo em contradição consigo mesmo, por serem destruídos pelos desacertos do pensamento, o pensamento sempre demonstrando quem ele é. Então, não estão vendo, se o pensamento fosse feito para acertar, ninguém morria, porque o pensamento acertava todos, o pensamento acertava em tudo. Por o pensamento não ser feito para acertar, é que todos são destruídos pelos desacertos do pensamento. Já deviam há muito dar por ela que o pensamento não foi feito para acertar, sempre procurando acertar e nunca conseguiram acertar. E sempre estão aí os desacertos desafiando os pensadores. Já era para há muito os pensadores terem dado por ela e procurado há muito raciocinar, para não viver mais com esses tremendos desacertos que estão se passando no mundo inteiro. E os pensadores, nada de dar por ela, que o pensamento não foi feito para acertar. E por isso, hoje, todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para raciocinar, porque no raciocínio encontrarão o certo, porque o raciocínio é o dono da vida. É um habitante do mundo racional que está materializado em forma de máquina do raciocínio. E no início de toda a escrituração, está esclarecido como foi que esse habitante do mundo racional se materializou em forma de máquina do raciocínio. E que agora veio a fase racional, a fase de sua desmaterialização. E que depois desse habitante do mundo racional desmaterializado pela energia racional, volta para o seu verdadeiro natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional. Hoje, todos que passaram a se conhecer dizem, se não fosse a cultura racional, nós estávamos perdidos, porque ninguém está mais aguentando a vida do pensamento e da imaginação. Ninguém estava mais suportando a vida do pensamento. E por isso muitos pensadores, não suportando mais a vida do pensamento, só tinham vontade de morrer. Porque nos desacertos do pensamento, somente sofrimento e mais sofrimento, resistíveis e irresistíveis. Muitos diziam, viver para sofrer tanto é preferível morrer. Porque muitos aguentavam os desacertos do pensamento, mas nem todos aguentavam a lapidação, o sofrimento, os horrores e os pavores da vida. Agora, hoje, todos estão animados a viver porque passaram a se conhecer. Sabem quem são, sabem o porquê todos assim são, sabem de onde são e de onde vieram e agora para onde voltarão para o seu verdadeiro estado natural. Então, todos os pensadores agora criaram alma nova.
Todos têm prazer de viver porque passaram a se conhecer. Sabem que agora está na hora de todos voltarem para o seu verdadeiro estado natural. Então muitos que viviam completamente desanimados de viver, agora estão animadíssimos e dizem: agora eu sei quem eu sou, de onde sou, de onde vim e para onde vou. Com o desenvolvimento do raciocínio, sei para onde vou, para o meu mundo, o mundo racional. Então, muitos que viviam desanimados de viver, agora estão animadíssimos por saberem o porquê de sua vida aqui nessa galáxia Terra. E que agora, com o desenvolvimento do raciocínio, terminou a sua classe nessa galáxia Terra, de animal racional, pensador, sofredor e mortal. Eram assim por estarem vivendo desconhecidos de si mesmos. Agora passaram a se conhecer. Sabem como vão deixar de ser animal racional, pensador, sofredor e mortal. Por quê? Porque agora todos estão tratando de desenvolver a máquina do raciocínio para desmaterializar o habitante do mundo racional que está materializado em forma de máquina do raciocínio. E que depois do habitante do mundo racional desmaterializado pela energia racional, volta ao seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E de forma que agora os que viviam desanimados criaram ânimo de viver, porque chegou a solução definitiva da vida do pensamento e da imaginação. Chegou a solução definitiva dessa vida, porque todos agora estão passando a raciocinar. E estão vendo e sentindo como é tão lindo raciocinar. Estão vendo e sentindo que é a verdadeira parte positiva da vida, mas da vida eterna. Hoje, todos que passaram a se conhecer estão animadíssimos, porque sabem como mudar para o mundo racional. Sabem como é feita esta mudança para o seu verdadeiro estado natural com os mínimos detalhes. E de forma que quem estava desanimado de viver passou a ter ânimo de viver. Passou a saber como sair deste inferno, deste elétrico que é o fogo e o magnético que é o mal puro. Hoje todos satisfeitos para saber como sair de dentro deste inferno. Por quê? Porque passaram a se conhecer. Viviam nesse inferno porque viviam sem se conhecer. Viviam todos desconhecidos de tudo e de si mesmos. Porque o magnético é mal puro e o elétrico é fogo. Então, viviam todos dentro deste inferno, sem saber de onde originou este inferno. Hoje, todos que passaram a se conhecer é que passaram a saber o porquê de todos os feitos e a verdadeira origem desse inferno que é essa galáxia Terra. Hoje, passaram a conhecer o porquê desse inferno e como foi feita essa transformação dos habitantes do mundo racional se transformarem em animal racional. Hoje, todos cientes de todas as causas, da origem de todas as causas e da base da origem das causas de todos os feitos que se transformou nessa galáxia Terra, que é esse mundo de sofrimento que todos estavam habitando sem saber o porquê dele, por todos estarem vivendo desconhecidos de si mesmos. Hoje, todos que estão passando a se conhecer dizem, é verdade. O primarismo dessa galáxia Terra muito nos serviu para preparar todos, para, depois de todos preparados pelos feitos do pensamento e da imaginação, todos terem condições de serem recuperados pela fase do nosso verdadeiro estado natural, que é a fase racional, a fase da verdadeira racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça,
e saber como voltar para ele através da cultura racional. A cultura da definição definida da classe do animal racional, pensador, sofredor, imortal. Hoje está aí a definição completa da verdadeira origem da humanidade. Está aí a definição completa, com base, com lógica e com uma infinidade de provas e comprovações. Não há quem não aceite, porque onde tem base e lógica está aí o certo dos certos. E por isso hoje toda a humanidade está de parabéns. E por isso todos que já passaram a se conhecer dizem, é verdade. Se não fosse a cultura racional, os pensadores e imaginadores estariam perdidos. Porque ninguém sabia dizer por que existia nessa galáxia Terra. Porque ninguém sabia dizer o porquê essa galáxia Terra assim era. Ninguém sabia dizer o porquê todos assim são. Ninguém nunca soube dizer de onde todos são, como ninguém nunca soube dizer de onde todos vieram e para onde todos vão, como vieram e como vão voltar para de onde são. Ninguém nunca soube dizer o porquê todos assim são. Salve o Racional Superior, Manuel Jacinto Coelho. Salve o Racional Superior, Mundo Racional. A continuação dessas mensagens se encontra no 281, volume do Histórico do Racional Superior. Quero mandar um abraço para o Felipe Cacilhas, salve, e para a Ana Lúcia Rodrigues. Também o Nelson falou assim, é verdade, Tiago, com todos os esclarecimentos dados pelo Racional Superior, através dos livros Universo em Desencanto, só sofre quem quer, por não se conhecer. É isso mesmo, é verdade, Nelson. Todos nós estamos no mesmo caminho. Todos nós estamos nesse caminho de evolução, nesse caminho de regresso ao nosso verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. O mundo da onde viemos e também o mundo para onde deveremos voltar, estando conectados diariamente em contato com o mundo racional, nosso verdadeiro mundo de origem, desenvolvendo o nosso raciocínio, desenvolvendo a nossa vidência racional, desenvolvendo o nosso mecanismo, né, que fala o livro Universo em Desencanto Racional Superior, da matéria, desenvolvendo essa máquina do raciocínio e fazendo a desmaterialização da energia racional. Essas 4 partes desenvolvendo, nós vamos chegar a voltar no nosso verdadeiro mundo de origem e saber, e principalmente, quem nós somos, da onde nós viemos, que são perguntas que todos nós sempre desejamos e ficamos curiosos e espantados e abismados, porque sempre que nós perguntamos quem somos, da onde viemos, as pessoas falavam, olha, isso é mistério, olha, isso é enigma, há mistérios que não são desvendados. Chegou o final dos mistérios, chegou o final dos enigmas, com o Universo em Desencanto. Hoje, escrito tintim por tintim, nós aprendemos a despertar a nossa glândula pineal, o nosso habitante do mundo racional, e nós adentramos no 3º milênio, num novo estágio de vida, porque a gente começa a enxergar o nosso verdadeiro mundo de regresso, o mundo verdadeiro, o mundo racional, o primeiro mundo. Então, é fantástico. E quem sabe não sofre. Quem sabe o que é certo não sofre. Quem sabe o que é certo não fica triste, não fica abalado, não tem medo de nada, porque sabe dominar o elétrico e o magnético, porque a energia racional começa a comandar o aparelho racional e se faz pelo aparelho racional, e o aparelho racional transformando aí nesta parte em vida a sua apoteose racional ainda na matéria, tendo uma grande passagem por onde for, porque o estudante de cultura racional, ele está sendo visto, ele está sendo acompanhado,
ele está sendo orientado pelo mundo racional, pelos habitantes, pelos irmãos do mundo racional. Então, é prova, é comprovação de prova, é sensacional. Nós precisamos fazer a divulgação todos os dias para todas as pessoas que nós conseguimos ter a oportunidade de alcançar. Porque o mundo está agonizando em prantos. O animal racional está na fase de liquidação. Todos nós somos estudantes de cultura racional, nós sabemos disso. Ora vem tufão, ora vem ciclone, ora vem furacão, ora uma guerra civil estoura, ora um grande terremoto e acabam dizimando vidas e mais vidas. E a gente sabe que a humanidade está à sua deriva. Porém, tem sim a solução. E a solução está em nossas mãos, lendo o livro Universo em Desencanto, desenvolvendo o raciocínio. Salve o Racional Superior. Um abraço a todos, compartilhem esse vídeo para que cheguem mais e mais e mais pessoas. E tudo que vocês estiverem vendo sobre a cultura racional é sempre importante compartilhar para chegar a todos os raciocínios e assim nós resgatarmos os nossos irmãos de origem. Tá bom? Um abraço a todos, a todas, salve!